Galera, agora vamos montar aqui o cenáriozinho. A gente começou no último E-Billions, né? A gente fez um painel com o Jonas, né? Que é membro do nosso clube. A gente achou que foi bem bacana assim conhecer um pouco melhor as empresas do clube. Eu acho que muita gente aqui que eu conversei, né, vem essa dúvida, pô, quem que está dentro do grupo? Será que são empresas que realmente faz sentido eu participar, me conectar? Então, a gente queria chamar aqui agora a galera da Always Fit. É uma empresa que a gente tem aí muita parceria, está quase desde o começo do E-Billions com a gente, chamar os sócios da Always Fit aqui. Uma salva de palmas, Hurley e Jorge. Conhecer um pouco mais da história da galera aí. É o seguinte, pessoal, então vai rolar aqui com um bate-papo, na verdade, né? Eles vão falar um pouco da história deles e todo esse processo. E basicamente é isso. Vocês querem se apresentar antes, cada um aí? De onde vocês vieram? Como é que vocês começaram o negócio? O que cada um faz aí no papel da empresa? Começa aí. Quem quer começar, né? Então, boa tarde, gente, tudo bem? Acho que eu já me apresentei, né, rapidinho, mas eu sou o Hurley. Eu sou um dos fundadores da Always Fit, né, junto com o Iê. A nossa história começou em 2020, né? Então, há quase 5 anos atrás, a gente decidiu fazer alguma coisa, né? Falar, pô, estamos com 20 e poucos anos, né? A gente está na hora de fazer alguma coisa, né? Não pode ficar dependendo dos pais, né? Então, aí a gente não sabia exatamente o que fazer, mas uniu a experiência do Iê que ele tinha do mundo de produto físico, né? De produtos naturais. Eu com um pouquinho de bagagem trabalhado com os meus pais, né? Serviu para alguma coisa, né? Mas, só para resumir, né? Depois você era de Rio Preto, né? Isso, a gente é natural do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, né? Hoje a gente está morando em Balneário Camboriú, mas a gente acaba voltando para lá de vez em quando, né? Tem que voltar para a casa dos pais, né? Fazer uma visita, né? Senão eles cobram. Mas, enfim, hoje eu sou responsável pela parte financeira da Always Fit, né? Mas a gente acaba sempre dando um pitaco na área do outro, né? Mas, enfim. Foi antes da pandemia que vocês começaram? A gente começou a ter a ideia da Always Fit lá para dezembro de 2019. A gente lançou o site no dia 7 de abril de 2020. A pandemia estourou dia 20 de março, né? Logo na sequência. Isso. Vai ter cupom promocional no site de aniversário. Mas foi isso. Tipo, a gente tinha uma ideia de ter alguma coisa própria. Eu já trabalhava na loja da minha mãe também, lá no Mercadão de São José do Rio Preto. Então, a gente vendia muitos suplementos, vendia várias marcas. E toda vez as marcas mudavam de rótulo, tinha produto que não era aprovado na Anvisa, tinha, sei lá, um monte de coisa. Aí eu ficava de saco cheio de defender a marca dos outros. Aí eu falei, não, se for para fazer cagada, que seja na minha marca, se for para fazer coisa boa, que seja na minha marca também. Aí a gente se reuniu em São Paulo, né? E falamos, não, vamos criar uma marca própria para a gente entregar realmente qualidade, entregar produtos que a gente sabe que funciona, que a gente garante que tem dentro. E foi assim que a gente começou a Always Fit, em 2020. A gente tinha zero experiência. Quantos produtos vocês tinham? A gente começou com 4 produtos. 4. Foi um pré-treino, um de cabelo, um para dormir e um chá solúvel. Porque a gente falou que se não vendesse, a gente tomava. Então, na época, foi isso. Aí, conforme foi passando o tempo, eu sempre sou aquele cara que sai espiando o site de todo mundo, sabe? Então, eu vou contar a minha parte, você conta a sua. Mas, às vezes, se vocês pesquisarem no site de vocês, Zanguier, que é meu nome, né? Às vezes eu já gerei boleto, por exemplo. Porque ou eu já gerei um Pix e não paguei, ou eu comprei. Mas eu gosto muito de ver o funil de todo mundo. Hoje eu fico responsável na parte de funil de vendas, gestão de performance dentro da Always Fit. Então, eu gosto muito de ver o que todo mundo está fazendo. Então, lado ruim, lado bom, eu gosto de pegar tudo que é bom que os outros fazem. Então, aí, conforme eu fui fazer isso, eu fui fazendo no e-commerce.
Aí tá chegando na parte do Jorge, eu vou passar para o Jorge. Boa. Bom, sou o Jorge, eu sou responsável por tecnologia. Eu falo hoje porque a gente vai passando por várias áreas da empresa, né? E é engraçada a história porque eu estava em outro e-commerce antes, né? Que era suplemento alimentar também, mas era produto único. E aí eu já conhecia o IE desde 2013, enfim, longa história. Mas a gente não se falava, era só Instagram ali, beleza. Aí eu tô lá no e-commerce, né? Enfim, desbravando lá, um e-commerce com investidor, 40 pessoas, que não faturava tanto, enfim. Aí eu vejo lá no RP o nome Zanguier, eu falei, pô, conheço esse maluco aí. Aí eu vi lá um pedido não pago, eu fui e mandei mensagem no Instagram pra ele, assim, como que ele falou, paga aí, velho. Aí ele, eu tava testando. Foi tipo dessa brincadeira. Aí eu falei, vamos trocar uma ideia de e-commerce. Eu sempre vejo você postando que você tá em e-commerce, eu também, adoro e-commerce. Eu entrei em e-commerce em janeiro de 22, quando foi em outubro de 22 eu já estava bem experiente, porque eu desbravei todas as plataformas possíveis. É uma história bem louca. Aí eu chamei ele para conversar, a gente trocou uma ideia. Eu gostei do projeto, tipo, eu já estava meio... Não estava muito gostando do e-commerce do que estava acontecendo, porque eu sou meio maluco, eu gosto de implementar muita coisa e lá estava sendo barrado. Aí ele é mais maluco que eu e falou, implementa tudo que você quiser. Aí é isso, essa foi mais ou menos a história. Eu entrei em 2022, aí em 2023 acabou entrando em sociedade, enfim, aí foi a história que você já conhece. Mas eles não conhecem, velho. Tipo assim, então acabou que quando eu entrei, eles faturavam mais que a empresa que eu estava, com 8 pessoas. Eu falei, eles são malucos mesmo. Falei, né? Então, assim... e aí, digamos que estava ainda o WhatsApp normal, enfim, do jeito que dava, digamos assim, né? Aí eu cheguei e falei, pô, já cheguei com um background diferente, vamos transformar mais enterprise, organizar. Foi mais ou menos com a cabeça mais de organização. Estava saindo na época do simples ainda para o presumido. Eu já tinha passado por uma migração presumido, então eu fui trazendo uma bagagem de experiência. Eu já tinha trabalhado com hotelaria, já tinha trabalhado... Entrei com uma experiência diferente lá. E acabou que deu certo, porque os três são muito diferentes. O IE entende muito de produto. Na época eu não tomava uma cápsula. Eu falei para ele, não vou tomar cápsula. Hoje em dia eu tomo tudo. Então é mais ou menos assim. Eu ficava nessa cabeça meio que... e acabou que deu certo. Os três é muito diferente e deu bom. A impressão que eu tenho é que vocês sempre estão fazendo MVP. Essa que é a filosofia que vocês têm, Sim. né? Então vocês sempre estão testando um pouco para ver se funciona. Vocês querem explicar como é que é a cabeça de vocês? É tipo o nosso cashback. A gente estava na academia um dia, nós três, que é bem raro eu ir, mas enfim, a gente estava na academia os três. Aí eu falei, pô, acho que dá pra gente fazer um cashback aqui, a gente mesmo, né? Próprio. E depois de amanhã tá pronto. Aí eu liguei pro eu e não tava. Aí o Ia falou, faz dessa forma que os números é com ele. Eu só digo a solução. Quem entende do cliente o modelo de negócio é o IE. Eu dou, tipo assim, dá para fazer isso aqui, dessa forma. Aí ele vai e a gente desenvolve junto. Aí o Harry bate esse valor aqui, não dá, né? Financeiro. E eu viabilizo. E é rápido. A nossa ideia sempre é isso. Coloca para rodar rápido, se tiver que parar, para mais rápido ainda, é isso. Ou se der certo, o nosso MVP do cashback está há 2 anos já. Não, só para deixar o pessoal mais situado. Hoje, a gente, dentro da WeSwitch, a gente tem 48 pessoas. Dentro das 48, no setor de tecnologia, devs, etc., acho que tem em torno de 10, né? Na parte de atendimento, hoje a gente tem 20 pessoas. Então, no atendimento... É 20, né? A gente demitiu uns esses dias. Mas tipo, sempre foi testando, né? Eu acho que o primeiro teste que a gente fez foi quando eu usava o Apple Watch ainda com notificação. Essa história é mais antiga, porque naquela época, tipo, só tinha eu e o Harry, só. Aí eu inventei de colocar o WhatsApp no site. Aí quem atendia era eu. Aí eu vendi 2 pedidos assim, mas, porra, era 40, 50 conversas no meu Apple Watch, né? Aí eu parei de usar o Apple Watch. Eu peguei trauma. Mas aí eu falei, pô, se dá para vender 200, 300 reais pelo WhatsApp, eu vou contratar. Eu odeio fazer isso, vou contratar alguém para fazer isso. Aí a gente começou a montar o time de atendimento, sabe? Então hoje a gente tem um atendimento das 8 às 10 da noite. Se vocês entrarem no site, não chama todo mundo de uma vez, mas se vocês chamarem, tipo, atendimento para comprar alguma coisa, dentro de 3 minutos vocês têm resposta, das 8 às 10 da noite. Então, isso é certeza absoluta. De domingo a domingo, no Natal e no Novo também. Então, não, a gente não tem IA. Hoje não, mas a gente está desenvolvendo. Mas como é muita variação, está dando umas alucinadas lá, mas estamos configurando ainda. Então, Para rodar no horário que não tem ninguém, né? Tipo, madrugada, para testar.
Isso. Mas também em questão de produtos a gente sempre foi muito assim. Acho que o Estevão pegou um pouco dessa época nossa de tipo, toda vez eu enchia o saco, falei, eu quero 100 unidades. Ainda estamos nessa. Tipo, hoje a gente tem acho que 70 SKUs no site, 70 suplementos diferentes. Mas sempre foi tipo, eu quero lançar o mínimo possível para colocar no site, se vender eu escalo. Então, geralmente, hoje a gente tem uma parceira também de fábrica que foi isso. A gente fez muitos testes. 70, quantos vocês já fizeram produtos? Ou só todos continuaram? Todos continuamos. Acho que a gente descontinuou 3 produtos. Então, só 3? A maioria a gente continua. Então, a gente sempre testou com baixo orçamento, só que assim que funcionava, a gente já metia estoque para dentro e escalava o máximo que dava no tráfego. Só que sem atrasar pedido. Até por causa que a gente é top 1 em suplementos no Reclame Aqui hoje. Top 1. Top 1. Top 2 é a Growth. Top demais. Fala. Hoje a gente está na casa dos 5 milhões mensais. Eu acredito que está na faixa de 3,5 de faturamento de cliente recorrente. Então, a gente praticamente vive de clientes recorrentes. Dá quase... 60 e poucos. 60, 70. A gente tem muita estratégia... Eu acho que eu vou compartilhar um pouco de estratégia para o pessoal, que eu entendo a parada da recorrência, é uma coisa que a gente foca muito, mas eu estava até conversando no Hot Seat com o pessoal que o foco principal hoje tem que ser na primeira venda, porque é muita ilusão achar que o cara vai voltar e comprar no seu site de novo. Tá? Se você for pegar os cohort, 100%, primeira venda, segunda venda vai cair. Se for muito bom, vai cair para 30%. Sabe? Então, você perde 70% aí. Então, se você faz a primeira venda pensando que ele vai comprar de novo, esquece. Foca o máximo possível na primeira venda, coloca o máximo possível de order bump. Se vocês quiserem entrar no alwaysfit.com.br, vocês vão ver que desde o momento de captação de e-mail até o momento de você finalizar a compra, e depois que você finalizou a compra, eu tenho uma oferta para você. Então, eu quero tirar o máximo possível do seu cartão de crédito ou da sua conta bancária nessa primeira venda. Porque amanhã você está na farmácia. Depois de amanhã você está passando no supermercado que tem suplemento. Então é muita ilusão achar que você vai voltar e comprar comigo. Então, se eu fosse vocês, eu pensaria o máximo possível em estratégia de upsell, order bump, durante a primeira venda, aí depois pensa na recompra. A recompra tem que ser muito crucial, mas a primeira venda é com certeza o mais importante. É o mais importante de todos, para focar em aumentar o ticket médio. A primeira experiência que acho que vai deixar a melhor impressão ali. Exato, porque exato. Outro dia eu estava vendo, acho que pode ser bem reflexo para vocês. A primeira compra, ok, o cara compra. A segunda compra é, sei lá, 30%, 40% da base, num processo muito bom. Desses 40% que compraram, vai cair mais para uns 20%. Só que depois que ele compra 3 vezes, a recompra já é muito maior. É isso que acontece com vocês? Eu vi uma estatística mais ou menos parecida. Em torno de 50% dos clientes voltam dentro de 3 meses para comprar com a gente. E, tipo, se for ver o gráfico 100%, recai para uns 25%, 30%, depois 20%, 18%, 15%, aí na casa dos 10% fica lá, para sempre. Aí é a mesma galera que está sempre recomprando. Isso, exato. Então, por isso que o foco é muito da primeira para a segunda. Então, além de fazer o máximo possível para converter essa primeira com ticket médio alto, o máximo de estratégia possível para convencer a segunda compra. Então, por isso que a gente entrou com a ideia do cashback. A gente dá 25% de cashback hoje no site. Então, a gente tem estratégia do clube que a gente dá cupom de R$50 para pedidos acima de 100. Sabe? Então, tipo, tudo para voltar a segunda compra daí. A gente deixa para sempre. Para sempre? A gente tem um clube que é R$9,90, a gente dá R$600 em cupom mensal. Então a recorrência é R$9,90, ele ganha um cupom de 50 todo mês, sei lá. De 50, 50 para 100, 150 para 300 e de 300 para 1.000. Então, porque eu... Ele não consegue sair. Tá preso pro resto da vida. Tipo, isso foi o cálculo que a gente fez dentro das nossas margens, porque se a gente fala de 50 para 100, parece que, porra, tá dando 50%. Não, mas o cara vai lá e gasta 150, 200, sabe? Então, avaliou o teu CAC, ticket médio e isso. disse, putz, acho que a conta fecha. Exato. Se você for adquirir um cliente novo hoje, no Facebook vai dar R$80, R$100. Então, por que você não dá 50 ali? Tá mais barato, né? Tá, vamos... Para comprar outro, né? Outro cliente novo é mais caro que um atual.
Uma coisa importante de recorrência também que a gente implementou desde 2022 foi fazer um funil bem feito. Acho que eu falei isso até no Hot Seat, pessoal. Eu falei, a gente sempre manda mensagem. Foi principal para mim, rastreio muito bem feito no WhatsApp, saída para entrega, pedido de entrega, e agora eu vou aumentar um pouco mais ainda o funil de comunicação. Eu quero que o cara saiba cada passo, porque isso ele valoriza. Então, quando ele entrou a primeira vez, ele viu que tem um WhatsApp bem feito, uma pessoa para atender ele, pessoa mesmo, né? Dando atenção, ele não consegue sair, daí ele fica mesmo. Porque daí ele passa mais confiança. E se ele joga no Reclame Aqui, tá lá, é a 1000, bonitinho. Então, toda essa construção em 2022 era 10% de recorrência por mês. A gente fez toda uma construção, que eu sou um cliente mais chato de tudo. Você já conhece. Vocês acham assim, beleza, que desde que a gente se conheceu, que foi, sei lá, uns 2 anos atrás, assim, um pouco mais até, como é que a gente viu um crescimento muito exponencial, né? O que vocês atribuem esse crescimento? Quais foram os fatores chaves que vocês perceberam que isso valeu muito a pena e talvez o que não funcionou tão bem assim? Para ser bem transparente mesmo, hoje a gente tem em torno de 70 SKUs, né? Mas sempre tem a curva ABC, então tem a curva A que é a principal. E a gente sempre fica pensando, hoje esse produto é o carro-chefe. A gente foca nele para vender ele, mas esse produto tem que levar a marca junto. Então, durante a entrega para o cliente final, tem folder, tem livreto, tem folder de novo, tem uns 3 folders. Então, a caixa personalizada, tudo, porque tem algumas ofertas que a gente faz para a landing page e não para o e-commerce. Então, a gente faz várias ofertas para a página só do produto. E a única opção que ele tem nessa página é o botão de comprar. Então, ele não se perde nessa página. Então, a gente foca no produto, mas entrega a marca. Então, se você for comprar um produto da OiSwitch, às vezes você nem sabia que existia a OiSwitch, mas depois que entregou o produto, com toda essa comunicação, com e-mail diário, a gente dispara mais de 10 milhões de e-mail por mês. Então, com e-mail diário, com WhatsApp, com SMS, não tem como a pessoa não conhecer a marca. Então, a gente foca na taxa de conversão inicial, que entrega o produto que a pessoa quer, e depois a gente mostra que tem uma marca com mais 70 suplementos por trás. Então, é basicamente isso. O cara está no rastreio, daí o cara já compra no próprio... Então, Toda comunicação é a oportunidade de vender alguma coisa, basicamente é isso. A gente faz 3 anos, né, que a gente criou o rastreio próprio. Então, a gente tem uma página de rastreio próprio, uma comunicação inteira de rastreio todo próprio. Então, na página de rastreio, a gente já fazia oferta 2, 3 anos atrás. E a galera fala que é inovação hoje. Então, a gente viu que... O Jorge viu esse dado, né? Que o pessoal... Tinha gente que 40 vezes num dia. O cara entrava 40 vezes num dia. Eu falei, esse cara é incrível. Ansioso isso aí. Não tô nem zoando. É mais que o nosso público mais velho. Eles entram toda hora, fica atualizando assim, ó. Aí eu falei, meu amigo, eu vou te dar um produto pra você ficar olhando aí, então. Foi isso, eu olhei no Google Analytics. Ali, enfim, né? Aí a gente depois fez o monitoramento de local e colocamos um lugar onde ele vai ter que passar pelo produto para ver onde está o produto. Eu acho que um dos e-mails que tem maior taxa de abertura é a taxa de despacho. O e-mail de despacho. Sim, mas no caso a gente está falando da página mesmo. Daí quando eu mando no WhatsApp... o cara clica que vai pro... Isso, né? quando ele comprou a landing page, assim que é faturado, ele recebe lá a nota fiscal. Eu mostrei, acho que pessoal, o rastreio e um botão de rastrear. Só que em cima, no header, em vez de deixar vazio uma imagem, eu coloquei o catálogo. Então tem um PDF lá. Aí nesse botão o cara já compra. Aí se ele vai pro rastreio, ele compra lá também. Assim que ele compra. Então às vezes acontece do nosso logística ter que juntar pedido, porque o cara comprou no mesmo dia, 2 vezes, 3 vezes. O cara comprou na sequência vários pedidos. Porque achou outro produto, porque caiu na landing page, né? Aí a landing page é um produto. Aí depois ele começa a receber outras comunicações que ele sabe depois, né? E só para complementar a sua pergunta, Naka, a questão de como a gente cresceu, a gente vive o MVP eterno, né? Então, todo dia algum teste, validação, junta, às vezes nós 3 ou o pessoal da equipe também, e a gente dá uma ideia maluca assim e fala, cara, vamos fazer? Aí pergunta pro Jorge, é possível? E, será que é legal? Aí, então, vamos, né? Então, o que a gente sofreu bastante também ao longo desse período, né? Parece que tudo são flores, mas nem tudo são, né? Então... O que deu errado aí? Eu vou pular para a parte ruim já. Mas a gente sofreu muito com a questão da grana, né? Como a gente nunca captou dinheiro, nunca conseguiu um investidor. Acho que não sei se foi por incompetência minha, né? Não sei, né? Mas a gente levava a nossa gestão financeira, o fluxo de caixa no limite, né? Então, para chegar onde a gente chegou, a gente foi um pouco irracional, né? Foi um pouco inconsequente até, né? Porque a gente
A gente não... Tinha um controle financeiro, né? Mas era um controle... Se a gente olhasse linha por linha, a gente não fazia, né? Ele falava, não tem como, e é melhor voltar atrás, melhor acabar com a Away City mesmo, porque não faz sentido, né? Não fechava a conta. A gente vendia 300 mil, mas gastava 300 mil em ads, né? E quem que ia bancar o... quem que ia bancar o custo do produto, né? Aí foi aí que entrou, né, a questão da parceria, a gente conseguiu um empréstimo, teve o Estevão, né, da Capsa Express, que foi... Sim, essencial para a gente também, mas se a gente fosse seguir fielmente, né, a DRE, olhando linha por linha, a gente não chegaria onde a gente chegou, né? Porque teve um fator, vamos dizer, de sorte também, né? Que a gente confia até hoje muito no projeto, mas naquela época eu acho que ficou super claro, né? A gente precisava fazer isso dar certo, senão era, né? Era uma dívida um pouquinho alta, né? Para 2 meninos que não tinha nada na época, né? Entendi. O que mais que deu errado assim nesses processos assim? Não, na verdade deu tudo errado, né? A única coisa que deu certo é que a gente divulgava a marca e os clientes voltavam para comprar. Então, graças a Deus teve recompra. Se não tivesse recompra, a gente tinha quebrado muito rápido. Acho que foi um ano inteiro que a gente ficava muito estressado. Acho que eu estava com reação na pele, o Harley não dormia direito, eu não conseguia dormir mais de 5 horas no dia. Caramba. Então a gente passou por essa época. Tipo, foi todo... Empreender não é fácil, não, né? Não, eu acho que a gente tem cara de novinho, mas o Harley tem 40. Tô zoando. Não, tô brincando. É os produtos, Always Fit, né? Isso. Mas aí, nesses momentos que é legal, trocar ideia com os amigos, conhecer empresários, para tipo, ver que não é só a gente que passa por isso. Porque foi mais ou menos nessa época, né? Que talvez vocês entraram no Ebilhos, né? Que vocês começaram a frequentar. O que vocês perceberam assim? Porque eu lembro que vocês falaram, puta, já estamos indo bem e tal, mas tinha uns caras do lado, nossa, os caras estão voando mais ainda, né? Acho que talvez abriu um pouco, né, a cabeça de vocês. A gente é muito competitivo, né? Então, tipo, a gente fechou em 45 no ano passado, a gente quer fechar em 100 esse ano. Mas naquela época, tipo... Fazia menos até. Acho que a gente fazia 300, 400 por mês. Isso. Mas aí, como a gente via o pessoal do lado fazendo tipo, mais, a gente falou, se eles conseguem, a gente consegue também. Então, a gente voltava para casa e falava, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai escalar o máximo possível? E até a questão do fluxo de caixa, quem é do varejo sabe, né? Tipo, se você triplica faturamento de um ano para outro, como é que você faz com o estoque? Então, tipo, foi foda. Né? Desafiador. A ambiência fez toda a diferença, né? Falando em ambiência, tipo, um fato legal, tipo... tô falando muito tipo. Mas o pessoal que tem muito preconceito, às vezes, com home office. Até teve isso, falando um pouco sobre isso no nosso Hot City. A Away City, hoje, a gente está em quase 50 pessoas e é 100% home office. Então, funciona. Tá? Tipo, funciona um home office bem feito, desde que todo mundo tenha uma entrega bem clara do que entregar. Então, mas antes disso, a gente morou em 6 moleques em Balneário em um apartamento só. Então, era das 6 da manhã indo para a academia. Eu lembro que... vamos jantar? Não, mas vamos trabalhar aqui. A gente juntou 6 pessoas no AP e todo mundo que ficou esse período no AP, a gente ficou um ano junto lá. Todo mundo hoje é gestor de alguma área. E toda essa galera a gente confia de olho fechado, porque a gente morou junto, a gente fez acontecer tudo junto, a galera sofreu junto, comia miojo, ou fazia a macarronada do Jorge. Então, a gente ficou muito unido nessa época. Acho que isso ajudou muito também. Legal, hein? Foi nessa loucura que eu cheguei. Eu estava numa empresa que tinha investidor, um negócio mais contrata o que quiser, paga o que quiser. Aí cheguei lá, me chamaram para ir lá. Falei, vou lá ver qual que é. Aí cheguei lá, uma casa com mais 5 pessoas. Falei, que porra é essa? Eu morava sozinho no Mato Grosso do Sul, então, mas eu falei, vamos embora. Eu ia passar um mês, acabei ficando e nunca mais fui embora. Foi tipo isso que aconteceu. Te embarquei mesmo, vamos embora, vamos fazer o projeto acontecer. Foi aquele apenas na Barra Norte lá? Foi lá. Eu fui, né? Então, assim, acho que na minha visão no projeto na época, que eu sempre fui muito da questão de ética. Então, eu falo que esse mercado é muito sujo. E os meninos são muito certos, então, ele não vai vender um produto que não funciona, então, eu sempre deixo isso bem claro. Se a gente não desviar o caminho, então, eles têm um caminho muito certo, não vai enganar o cliente, a gente é contra, tipo, mentir prazo, essas coisas, eu sou totalmente contra. A galera pra quem não sabe, né, do encapsulado, né, vende muito nicho black, vende farinha, coisa que vende que cura do câncer, né, uns negócios meio quando bizarros, entrega, né, também. Quando entrega, né? Então, a gente, enfim, sempre seguiu o caminho muito certinho, embarcou mesmo, como eu falei, mas na minha visão já era
na época, né, eu gostei do projeto e a gente, enfim, foi fazer acontecer. E eles deixaram eu fazer tudo que eu queria. Foi tipo isso. É sério, eu tenho umas ideias meio malucas e vamos fazer. E agora, daqui para frente, o que vocês veem? Quais são os maiores desafios que vocês estão enfrentando? O que vocês estão percebendo? Falando mais pessoal da empresa mesmo, sabe? Do cenário da Always Fit. Das pessoas? Você fala? Não. Eu acho que hoje a gente, para ser bem sincero, eu queria substituir uma boa parte por IA. Real. Eu juro. Eu acho que não é só você, não. Não. Cara, quem gravou isso não manda pro pessoal, corta não. Essa parte corta. Não, mas hoje a gente evita a contratação porque eu tenho total certeza que uma boa parte IA vai resolver. Eu acredito muito que vai ter o gestor de cada IA daquele setor. Então a gente está desenvolvendo a empresa para isso hoje. E para o futuro, eu acredito que a gente ampliar muito a linha de produtos. A gente tem um sonho grande de ser uma Amazon da saúde do Brasil, uma iHerb. A gente quer passar todas as marcas suplementos atuais. A gente sabe que em crescimento no online digital direto para o consumidor, a gente tem um maior crescimento e a gente vai passar todas as outras. Talvez a Growth não, porque eles já estão lá. Mas de resto, assim, de longevidade, Vitafor, Essential, Pura Vida, essas aí eu tenho certeza absoluta que em 5 anos eu passo todos eles. E eu acho que é isso, de sonho grande, de objetivo futuro, colocar a IA para tirar uma parcela da equipe. Inclusive, uma dica importante para a galera. Lá em 2022 não tinha ainda IA, não era mainstream, e o GPT ia nascer ainda. Só que naquela época eu já tinha passado por uma migração de plataforma, RP principalmente. Então, naquela época, final de 2022, que a gente ia migrar, eu falei, coloca tudo em base de dados própria, vamos fazer uma base de dados própria, um data lake próprio, coloca tudo que der. Então, é produto, cliente, tudo. Então, quando a IA chegou agora, a gente está no momento desenvolvendo, já tem tudo pronto. Eu só estou plugando. Tá ali, né? Eu só estou plugando a IA nas nossas bases e ela já tem acesso a tudo. Se você chamar no WhatsApp, ela vai pegar o teu telefone, vai consultar a nossa base, já tem o CPF, já sabe qual é o pedido, já sabe qual aconteceu no pedido, só de você mandar oi. Então, tudo porque já tem muito bem encaminhado. Quantos pedidos vocês fizeram até agora? Não sei, já teve mês que a gente já fez mais de 50 mil, que foi uma doideira que a gente fez um... Vou contar essa história que é legal também. Imagina você no seu e-commerce vender um produto por R$ 9,90 já com frete. Então, tipo, a gente entregou o suplemento por R$ 9,90, o produto mais o frete R$ 9,90 para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então, a gente queimou quase 2 milhões nessa brincadeira no ano passado, mas a gente adquiriu muito lead. Mas a gente entendeu como é que funcionava a operação, porque a gente enviou 50 mil pedidos, teve 6 reclame aqui e toda a estrutura aguentou, não atrasamos nenhum pedido. Então, aí a gente conquistou uma clientela muito grande que hoje está recomprando. Quanto que desses caras compraram de novo? Você tem essa estatística? Geralmente, esse grupo desse pessoal, eles se pagam em 6 meses. 6 meses. Isso, que é uma coisa rápida. Hoje a gente conquistou o lucro na primeira venda. Então, a gente conseguiu chegar nisso. Antes, a gente demorava meses para o cara se pagar, por isso que a gente ficou no vermelho por muito tempo. Porque eu lembro que o ROI de investimento de marketing era baixo, né? Então vocês estavam captando mais leads para vender mais e esperando que esses caras comprassem mais vezes depois, né? Acho que graças a Deus, né? Deu certo. Deu certo. Né? Se não der certo, tá fudido. Tá fudido. Animal. E como é que foi toda essa trajetória dentro do Ebilios que vocês perceberam? Como é que vocês... como é que foi o impacto para vocês de ter participado do grupo? Porque vocês estão aí desde o começo, né, praticamente. Né? Eu acredito que muito daqui a gente aprende durante as palestras, hot seats, etc., mas também num contato depois. Tipo, a gente se reúne depois com os amigos que a gente fez aqui, tem o Lino e o Pedro que não vieram aqui, né? A gente viajou junto para os Estados Unidos, o pessoal vai para a China, a gente vai para lá. Então, a gente fez muitas essas amizades e quando faz essa amizade mais sincera entre a galera, porque eu não vejo que o empreendedor tem que esconder uma coisa do outro, porque, a gente sofreu, a gente sabe como é que é ficar no vermelho, a gente sabe como é não ter dinheiro para o mês seguinte, então a gente não quer que o empreendedor passe por isso. Então, isso com a nossa roda de amizade que a gente fez aqui dentro, a gente compartilhava 100% transparente, fiz isso aqui, deu certo, fiz aquilo, não deu certo, que se quiser vem aqui, eu mostro minha tela, vamos abrir um Meet.
Então, o Jorge, por exemplo, automações. Chega no Jorge, eu faço isso, 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 é isso. A gente não esconde. Então, tipo, eu acho que isso ajudou muito. Vai ajudando o outro, né? Demais, demais. E é um toque desse que aumenta a taxa de conversão absurdamente, sabe? É um contato desse que faz a gente gerar uma economia gigante. Então, Não deu ROI. deu. Animal. Alguém quer fazer mais uma pergunta, pessoal? Vai lá, Leandro. A Eles logística- embalam de casa, né? Não, cada um manda da sua casa, sabe? Cada um embala de casa. Como assim entregar produto? Tô zoando. A nossa logística hoje é terceirizada. A gente deixa lá em Extrema. A gente tem 3 pessoas nessa área, né? Não, 3 pessoas da nossa parte e 8 dedicado para a gente na logística. Então, o pessoal cobra de perto os SLAs deles. Então, tipo, fica bem em Tem cima. gente que mesmo. fica lá, né? Lá em extremo? Ou remoto também? Fica remoto, mas se ele precisar, ele vai. Então, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, ele está lá no estoque mesmo. Não, quando era próprio, era um desastre. Era um desastre. A gente chegou a mandar pedido sem nada dentro. Foi só a caixinha para o cliente. Isso aí é quem nunca, né? Não, foi um caos. E a gente tinha um quadro no escritório que a gente anotava o número da NF, né, que era da reclamação. Sei lá, 1687. Aí a gente fala, a partir desse não vai vir mais reclamação. Aí toda semana mudava o número. Então, mas aí a gente passou por 2 logísticas terceirizadas. A primeira foi uma merda, porque, tipo, chegaram a não despachar mais de 100 pedidos, não avisaram a gente, sabe? Então era aquele caos, não tinha WMS. E ninguém olha o número que geralmente você recebe a fatura do frete, certo? Lá vem número da nota, valor, peso. Ninguém confere. Aí eu fui o chato que fui conferir. Pronto, estavam escaralhando a gente, desculpa a palavra aí, mas tava roubando mesmo. De produto. Não, tinha um produto desse aqui, ó, tava pesando 3 quilos na cobrança. Eu falei, tá de sacanagem, 3 quilos? O negócio é 50 gramas. Então, assim, era um padrão ainda. Tinha 70 pedidos por mês que eles subiam muito o preço lá. Enfim, a gente identificou e cobrou. Aí descobrimos que era com todos os parceiros. O sistema deles era pronto para isso. Caramba. Aí eles diziam que o SLA era 0. Eu vi que eles seguravam para puxar o pedido para dizer que o SLA era 0. Ou seja, quando dava 3 horas, eles paravam de puxar para puxar no dia seguinte. Ou seja, pedidos puxados no dia seguinte era SLA 0. Aí eu cruzei os dados do SLA, vi que não era a mesma coisa. Enfim, terrível. Olhem os dados. A gente se fudeu muito. Não, mas aí hoje a gente apostou numa logística que ele estava abrindo a própria, acho que até faz parte daqui. Faz parte do Billions então, também. aí a gente conheceu aqui. É? A gente conheceu aqui o Cássio. É o Cássio, é? É. Não foi o Novalog, no caso. Foi o outro, é o Cássio. Foi o Cássio da DOCA. Veio. A gente conheceu ele aqui no E-Billions. Isso. Aí o pessoal estava abrindo a logística lá em Extrema, falaram com a gente que estão abrindo, a gente estava entre eles e uma outra que está dando um caos no mercado, que não está entregando, está atrasando. É uma marca de roupa, saiu de lá. Aí a gente ficou entre as duas, uma com brand e uma que está começando. Aí eu falei, porra, esses caras não podem errar com a gente. Esses aqui podem. Então a gente foi no que o pessoal estava começando. Vocês são bem importantes para o logística deles. Aham. Interessante. Aí a gente foi lá e fechamos com eles e, tipo, tá rodando muito bem hoje. Cobrar até a hoje. comissão do Cássio lá. Pode cobrar. Que mais? Alguém mais uma pergunta? Vai lá. Falando sobre lucro, né? Você disse que antes levava 6 meses para gerar lucro numa venda para o cliente, e aí que agora no primeiro pedido. E se vocês fizeram aumentando o preço do produto, ou reduzindo o custo de ads, ou reduzindo outros custos operacionais, tipo custo de produto, custo de carga? Eu acho que é tudo isso junto. É tudo isso junto ao mesmo tempo. A gente otimiza... É que custa igual unha, né? A gente corta toda semana. Então, a gente sempre caça todas as linhas da DRE, linha por linha, a gente fica caçando onde que a gente pode cortar. Então, a gente sempre corta custo. A gente aumentou alguns preços de produtos, sim. Tipo, foi subindo, acompanhando a taxa de conversão. E a questão do marketing, eu até estou numa parada de, tipo, eu estava comentando aqui, pode ser até contraditório depois do... Eu acho que o Métrica Boss foi embora, né? Hã? Ele não vai brigar. Não. Foi embora. Tá, foi embora. É que, tipo, eu gosto muito de métrica, eu gosto muito de dados, mas eu não acho que dá para confiar 100%, principalmente no online, porque são muitas frentes vindo. Então, é muito difícil de confiar nos dados.
Então, a minha percepção hoje é que é um achismo, já que eu não tenho essa métrica, só que os meus posts de patrocinado têm mais de 50 mil likes com 1000 comentários de clientes reais. Eu não sei se é meu criativo que está convertendo, se é a minha página, se é os comentários com os clientes que estão convencendo os outros clientes a comprar. Então, estou chegando num ponto que eu não sei onde que está trazendo a maior venda, só que está dando mais lucro do que nunca. Então, não dá para a gente ter uma certeza. Né? Tem um intangível do boca a boca, venda em casa, ou a marca realmente começou a crescer a um ponto de ser indicada mais vezes. Então, isso eu não consigo metrificar, sabe? Sendo bem sincero. Então, é isso. É isso. Isso. Então, Mas a gente enxuga tudo também. Tipo, eu fui lá olhar a caixa. A caixa tem métrica, metro cúbico na log, né? Então, medir certinho para ficar abaixo da métrica mínima. Então, é otimização. Olhei sistemas que você está pagando. SaaS é uma doideira. Sim. Parece erva daninha. Quando você vai ver, confiaram uns 70 lá. Não é verdade? É isso mesmo. Tudo recorrente lá, bonitinho. Aí eu vou lá. Todo mês eu peço pro Goya, né, que é o nosso diretor financeiro lá também, com o CFO, ele manda a lista completa, eu vou lá olhar e falo, cara, esse aqui dá para cortar, esse aqui dá para internalizar. A AWS era um custo expressivo nosso, que os sistemas todos são próprios, né? A gente fez algumas estratégias, conseguimos reduzir 20 pau mês só da AWS. Então, assim, tem que ir atrás. E é aquela coisa, R$1 de economia é melhor que R$1 de faturamento. Isso, entendeu? Exatamente. Então a gente vai tudo, vai olhando tudo, todo mês. Todo mês, é constante. Vai lá, mais última. Eu vou dar a opinião sincera. Eu odeio essa parte terceirizada, mas tentando, é porque eu toquei essa parte nos anos no início. Então eu sei acompanhar essa galera. Então eu chego lá e eu não vou ser passado para trás por um gestor de tráfego. Por isso que eu internalizo. Então tipo, eu tenho um gestor de tráfego próprio e mesmo assim eu sou passado para trás. Eu fui passar para trás no Google. Tipo, eu não entendia de Google. Eu sempre via aquele Google lá, achava muito feio. Aí eu nunca mexi naquilo. Mas o gestor é interno, designers interno, landing page, criação é interna. Temos 2 pessoas para fazer só o e-mail marketing, também interno. Desenvolvedores, 10, só nosso, sabe? Tudo contrato interno. O que a gente acha que vale a pena de fazer isso não quer dizer que é mais barato, mas quer dizer que a gente pode otimizar e mudar mais rápido. Então, como a gente gosta de testar rápido as coisas, se você fica dependente de uma equipe de dev terceirizada, uma plataforma terceirizada, eles se jogam lá para a sprint de 2026. Sabe, a gente quer... inclusive, se quiserem comprar na OICIT para fazer o funil, né? Mas a gente fez a iOS, às vezes não aparece, mas a gente fez um desenvolvimento interno que é um dos maiores faturamentos hoje da empresa, que é um upsell que a gente colocou na hora de escolher o frete. Então, na hora que você preenche os produtos, foi para o checkout, preencheu os dados, foi para a parte de entrega, a gente fez isso internamente, com os devs internos. Aparece uma coenzima Q10 por R$ 49,90, que geralmente nos mercados vende por R$ 100. A gente oferece por R$ 49,90 e a gente diminui R$ 6 do frete. Então, se a pessoa adicionar aqui R$ 5, a gente diminui R$ 1 para... Baixou um aí, ó. Então... Aí... abaixa R$ 5 do frete. Por que a gente consegue fazer isso? Dev interno para fazer essa parte do checkout, dev interno que desenvolveu o nosso sistema de frete, que a gente não usa Frenet, IntelliPost, nenhuma outra. A gente usa cotação de frete interna. Aí a gente muda direto o nosso sistema, abaixa o preço do frete, adiciona um upsell aqui, e esse upsell é o top 4 produto que mais vende na empresa. Então, são essas otimizações. Não, o dono da Yamp, que a gente usa o checkout da Yamp, abriu... que porra é essa que vocês fizeram aqui? Então, tipo, a gente pega e faz muitas coisas no estilo MVP, que a gente sabe que ali vai aumentar a conversão. Então, a gente tem que achar alguma forma de fazer aquilo acontecer, sabe? E essa demanda...
E por que que é interna? Essa demanda saiu em 3 dias. Foi 2 dias desenvolvendo, um testando e já subiu. Tipo, é muito rápido. Então, se fosse qualquer outra pessoa, vixe, o cara vai 3 calças para pensar. Mas é uma discussão filosófica mesmo, né? Internalizar ou não, depende também do tempo da maturidade da empresa. O cara está muito no início. Se ele internalizar tudo, vai ficar praticamente inviável, né? Não, mas Então é uma não, discussão filosófica talvez da fase, do conhecimento, né? De quem vai realmente executar. valendo isso na nossa realidade, né? Não é regra, até porque quando o Jorge entrou, a gente era zero tecnologia, nossa tecnologia era usar Shopify, né? A gente já usava Shopify? Já, né? Isso era tecnologia pra gente, né? Então, tudo depende do momento, no nível de maturidade, né? Tem que focar nos pontos fortes, né? O nosso hoje é tecnologia, né? Tem gente que é produção, tem gente que é logística, então depende do modelo de negócio, né? Exatamente. Mais alguma? Última? Eu acho que tem uma parte que é legal também deixar para o pessoal. Hoje, a linha de frete para a gente não é custo. A gente lucra com frete. E a gente vende para São Paulo acima de R$100, R$ 6,90 o frete. Entende? Então, isso foi possível por causa de desenvolvimento interno. A gente chega nas regras de frete, a gente ficou calculando estado por estado, os preços médios, entendendo, capital, interior, tudo a gente ficou tipo meses step, né? Testando até chegar num valor que desse lucro. Então, tipo, isso, mas só com dev interno, com sistema de frete próprio, para a gente ficar enchendo o saco e mudando toda hora mesmo. Se pegasse sistema de terceiro, ia ser um saco. Se vocês fossem fazer alguma coisa diferente nessa jornada toda, o que vocês fariam? Boa pergunta, hein? Pegou. Talvez teria saído mais cedo do operador logístico, que a gente tomou um prejuízo legal lá, né? Errar mais rápido. Voltar atrás. Apagou a plataforma. Boa pergunta, né, gente? Mas, se fosse talvez uma dica, errar mais rápido, né? Eterno MVP. Mas eu acho que a logística, o ponto que o Jorge falou, e talvez olhar para a questão da tecnologia com mais carinho também, né? Agora, talvez nesse mundo de IA, eu acho que vai ser essencial para análise de dados, igual já foi comentado bastante, né, nas outras palestras, mas hoje a gente usa bastante os dados para prever lançamentos também, né? Fazer uma projeção do que a gente pode lançar. Acho que a outra coisa que a gente demorou mesmo, acho que foi eventos, né? Uma coisa importante, né? A gente demorou um pouquinho para entender a importância de um bom evento, de ter o network, de ter o contato, né? Então, eu acho que é isso, gente. De evento tipo esse que você está falando. Ah, tá. Ervilhas, né? Eu acho que, do meu lado, eu acho que tudo aconteceu muito perfeitamente, se for ver. Se fosse olhar de trás para frente, foi tudo muito perfeito. Se a gente não tivesse ficado vermelho por tanto tempo, a gente não saberia dar lucro hoje. Se a gente começasse com dinheiro, a gente teria queimado tudo quebrado, sabe? Então, eu acho que foi muito perfeito. Foi muito custo de aprendizado. Bastante caro, mas foi custo de aprendizado. Acho que é isso. Muito bom. Isso aí, pessoal. Salva de palmas. Muito foda, hein? Parabéns, mano. Que vida os caras, né? Animal, né?